Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Está começando o programa Vivendo um Novo Tempo. Eu sou o pastor Oséias, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Valença, Campo de Queimados, Ministério de Madureira. Todos os dias trazemos uma palavra de Deus para o teu coração. Você pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. E você pode também baixar no seu celular o aplicativo personalizado da nossa igreja. Anote aí, AD Valença, e por ali acompanhar toda a programação da nossa igreja e receber todos os dias um conteúdo para edificar a sua vida cristã. Vem comigo, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, em especial, eu quero falar com vocês sobre um texto muito conhecido que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque peço-lhe que não me atormente. E ele disse, porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. O relato desse texto diz que na cidade de Gadara havia um homem com uma possessão maligna. A ciência, ela desconhece a ação dos demônios, e os ateus não acreditam na sua existência. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia é clara e contundente quando ela fala do mundo espiritual. Ela afirma existir o bem, que é controlado por Deus e por seus anjos, e afirma também existir o mal, que é controlado por Satanás e seus demônios. Os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência, inimigos de Deus e súditos de Satanás. Os demônios são perigosos, poderosos e têm um poder de destruição muito grande. A função primordial dos demônios é matar, roubar e destruir. E não precisa nem de Bíblia, nem de pregação e nem de revelação. É só nós olharmos a vida das pessoas na prostituição, no adultério, nas drogas, no crack, no homossexualismo, na política e nas famílias, como algum tempo atrás um pai que abusou da filha e ainda filmou pelo celular. Quando nós observamos essas coisas, nós percebemos de forma muito clara que isso não parte apenas do homem, mesmo sendo mau. Existe uma força maligna controlando
tudo isso? É importante reconhecermos as atividades dos demônios, pois são uma realidade. Mas apesar de reconhecer as atividades dos demônios, a Bíblia nos orienta a não ter nenhum envolvimento com eles. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Na cidade de Gadara havia um homem com uma possessão maligna. Possessão significa que ele era possuído. Aquele homem era possuído por muitos demônios. O texto diz que era uma legião. Legião é uma corporação do exército romano de 6.000 soldados. Então, aquele homem carregava no seu corpo, no mínimo, 6.000 demônios. E acredite, a vida é assim. Se dá lugar para o diabo, ele entra e faz uma desordem na vida da pessoa. E foi isso que ele fez na vida daquele homem. Só para você ter uma ideia do que o diabo faz, dentre as muitas coisas que ele faz, eu vou falar de uma. Olha o que o diabo fez na vida daquele homem. O texto diz que ele mudou a sua morada. Ele não morava mais em casa, ele morava no cemitério. Ele dormia em cima dos túmulos. Olha só o que o inimigo faz na vida das pessoas. Tira as pessoas do lugar aonde elas sentiam prazer de estar e coloca elas em um lugar aonde jamais elas queriam estar e sentem prazer. Ou seja, o diabo muda o padrão da vida do homem. O homem perde o prazer de estar no lugar aonde ele se sentia bem e passa a ter prazer de estar no lugar aonde ele não se sente bem. No caso aqui, o diabo tirou ele de dentro de casa, do meio da família, que é um lugar agradável, que todos querem estar, e levou ele para um lugar aonde ninguém quer estar. O texto diz que ele morava nos cemitérios e dormia em cima dos túmulos. Ninguém gosta de ir a um cemitério. Nós vamos obrigado. Quando vamos, queremos sair o mais rápido possível, porque não sentimos bem lá. E foi justamente isso que o diabo fez. O diabo fazia ele sentir prazer de estar dormindo em cima de um túmulo. Ele morava nos sepulcros, não tomava banho, não escovava os dentes, dormia no relento, comia vísceras de mortos, não se vestia. Ele passou a viver com os mortos. As autoridades daquele lugar o prendiam, colocava ele em grades, mas o texto diz que ele rompia as grades e quebrava as cadeias. Toda a cidade ficava empolvorada com a história daquele homem. O delegado da cidade, os policiais, a esposa, os filhos, a família não queria ele por perto. Até as crianças da rua tinham medo dele. A vizinhança, ninguém gostava dele. Era uma situação gravíssima, porque ninguém queria ele por perto. O diabo estava cumprindo o seu intento na vida daquele homem: matar, roubar e destruir. O texto diz que o diabo o levava a se ferir com pedras e ele ficava todo ferido e ensanguentado. Mais um dia, Jesus passa em Gadara e a história daquele homem seria mudada para sempre. É sempre assim. Aonde Jesus passa, acontecem milagres, acontecem curas, acontecem transformações. Enquanto todos fugiam daquele homem, Jesus se aproximou.
Olha a visão apurada de Jesus. Jesus disse: não é ele, a culpa não é dele, o problema é os demônios que habitam na vida desse homem. E Jesus ordenou para que aqueles demônios saíssem da vida daquele homem, e na mesma hora aquele homem ficou livre. Olha só o que aconteceu na vida daquele homem. As transformações foram imediatas. Primeiro, encontraram ele vestido, ele só andava nu. Segundo, encontraram ele tranquilo, ele era um homem extremamente violento. Terceiro, encontraram ele em pleno juízo, porque ele estava sentado conversando com Jesus. Quarto, viram um homem socializado, porque ele queria acompanhar Jesus. Olha as mudanças que começaram a acontecer na vida daquele homem. Ele estava com sede, encontrou a fonte de água viva. Ele estava com fome, encontrou o pão da vida. Ele estava perdido, encontrou o caminho. Ele estava morto, encontrou a vida. Ele estava preso, agora ele era livre. E ele decidiu no seu coração: eu quero ficar com Jesus. E ele pediu para que Jesus permitisse que ele o acompanhasse. Mas Jesus deu uma ordem para ele: volta para a tua família. Imagine comigo aquele homem voltando para casa. As crianças que brincavam na rua, todas ficaram apavoradas e correram. Os vizinhos se recolheram e fecharam as portas. O telefone 190 não parava de tocar. Ele voltou. A cidade estava em alerta, porque a última vez que ele foi lá, ele causou uma ruaça. A esposa se tranca com os filhos dentro de casa, porque a última vez que ele lá foi, ele quebrou a casa inteira e espancou todo mundo. Os filhos correram para debaixo da cama. Todos estavam com medo de porta fechada, todo mundo em silêncio. E ele chega na sua casa e bate na porta. Ele pede. Antigamente, ele arrombava. Ele diz: por favor. Antigamente, ele mandava. Ele está simplesmente falando. Antigamente, ele gritava. E todo mundo respondia: vai embora, não queremos você aqui. Estamos cansados de sofrer, nos deixe em paz. E ele dizia: abre a porta, meu amor. Antigamente, era cachorra, vagabunda, imprestável, mas ele dizia: eu quero ver os meus filhos. Mas antigamente era: cadê a peste dos meus filhos? E ele diz para a sua esposa: abre a porta, porque eu não sou mais o mesmo. Como assim não é mais o mesmo? Responde a esposa. E ele diz: encontrei-me com Jesus e ele mudou a história da minha vida. É isso que Jesus faz na vida do homem e da mulher, quando no caminho tem um encontro com ele. Você que me ouve na tarde desse dia, você que me ouve, você que está vivendo uma situação semelhante a desse homem, já foi em vários lugares, já bateu em várias portas, já procurou diversas pessoas e nada muda. Sua vida pessoal em particular, sua família, seus filhos, sua finança é só ruína, é só desgraça, é só miséria. Tudo isso é resultado da ação dos demônios na sua vida. Sabe como isso funciona? É como um valente que entra dentro da nossa vida
e começa a governar a nossa vida. A libertação só é possível quando chega alguém maior, mais valente, para poder manietar o valente que lá está e te fazer uma pessoa livre. Jesus é maior do que os demônios. Jesus é maior do que todo o poder do diabo. Se o diabo está atuando na sua vida, Jesus é maior do que ele, para entrar na sua vida, manietar os demônios e te colocar em liberdade para a glória do teu santo nome. Eu quero que você feche os teus olhos aonde você estiver, porque eu quero orar pela sua vida e declarar a tua libertação neste dia. Feche os teus olhos, bendito Deus e eterno Pai. Glorificamos e exaltamos o teu nome porque tu és poderoso. O Senhor é maior que os homens, é maior que as autoridades, é maior que os demônios e é maior que o próprio diabo. Não existe coração duro que o Senhor não possa libertar. Não tem vida vivida no pecado que o Senhor não possa transformar. Senhor, muitas pessoas que me ouvem e vivem uma vida de sofrimento e às vezes não sabem que vivem debaixo de uma opressão maligna, de uma escravidão diabólica. Senhor, mas eu quero orar nesta hora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que toda força maligna que atua nesta vida, que atua nesta casa, que atua nessa família, essa força maligna que não deixa essa pessoa ser feliz, não deixa ela prosperar, não deixa as coisas darem certo. Senhor, eu quero repreender este mal, assim como o Senhor libertou o endemoniado de Gadara, assim como o Senhor mudou a história da vida daquele homem, eu quero lhe pedir, muda a história da vida desta pessoa. Liberta esta pessoa da influência do mal, dessa influência negativa, dessa influência maligna, e que essa pessoa possa passar a viver uma vida de paz, de felicidade e de bênção na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer a você pela audiência. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família. E se você conhece alguém que esteja vivendo debaixo do jugo do diabo, escravizada pelo poder de Satanás, compartilhe esta mensagem. Vamos levar libertação àqueles que estão cativos. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no nosso canal no YouTube. Ative ali o sininho das notificações para você receber todos os dias um conteúdo edificante para a sua vida. E não se esqueça, você pode também baixar no seu celular, no Play Store, o aplicativo personalizado da nossa igreja, AD Valença, e por ali acompanhar toda a programação da nossa igreja e receber um conteúdo de Deus para o seu coração. Deus os abençoe e até amanhã, querendo Deus.